Fala galera, beleza? Vamos começar nossa aula 6, CRUD e relatórios em PDF. Nesta aula vamos tratar sobre criando um CRUD simples, que vai ser acessando o banco de dados, tá? Fazer a consulta, inclusão, exclusão e alteração, tá? Mostrar como é simples isso no Unigui. Tá? Não muda muito do que a gente conhece na VCL, mas como é um curso básico, a gente tem que mostrar o básico e mostrar como é um CRUD, uma coisa simples de se fazer no Unigui, certo? E como é um assunto relativamente rápido de se falar, nós vamos entrar já também no outro tema, que é gerar um relatório e exibir ele no navegador. Quer dizer, a gente vai converter, salvar esse relatório em PDF, mostrar como que funciona o ato de salvar esse relatório e visualizar ele, certo? Vamos criar um relatório no Fast Report, tá? Vamos carregar esse relatório em runtime, fazer o load lá do Fast Report para carregar ele, tá? E gerar o PDF e exibir esse PDF no navegador, correto? Para o pessoal acompanhar o nosso cronograma do nível 1 básico proposto nessa publicidade do curso, nós já estamos praticamente com ele concluído, correto? Já falamos das estruturas básicas, tá? Trabalhando com formulários, criando a primeira aplicação, e nessa de criar a primeira aplicação, nós puxamos esse personalizando o estilo na aplicação lá para a aula 3, correto? Então esta aqui já foi visto aqui na aula 3. Já falamos sobre usar parâmetros na URL, tá? Já criamos o data módulo e acessamos ele, tá? E agora nós vamos fazer o que? Criar o CRUD e gerar o relatório, tá bom? Então na próxima aula nós vamos tratar de quê? De configurar o servidor web, tá? Vou abrir uma VM com Windows 2012, tá? Instalar todo o servidor para vocês acompanharem e fazer também a configuração dele, tá? E posteriormente rodar a aplicação, gerar uma aplicação, uma DLL, tá? E implantar ele no IIS, certo? Um ISAP lá. Tá, pessoal? Então, só para vocês acompanharem, nós já estamos na reta final do nosso nível 1 e logo vamos começar já o nível 2. Beleza, galera? Não esquece de comentar, tá? Como que tá? O pessoal comentou para mim que a aula 3 estava desincronizado o áudio. Já arrumei, já subi ela, tá? Vou mandar um aviso para vocês. Então, já corrigi. Então, se tiver qualquer problema, pode nos falar que a gente vai procurar corrigir isso aí. Então vamos lá. Antes de começar a nossa aula 6, pessoal, eu pus aí nos grupos, não sei se todos viram, nós estamos trabalhando no nosso site, tá? Site do curso, unigui.angeltecnologia.com.br. Este site aqui, pessoal, eu fiz questão, eu trabalho com ASP.NET, mas eu fiz questão em desenvolver ele em Unigui, tá, pessoal? A gente está usando 100% Unigui para mostrar para vocês que é possível fazer muitas outras coisas com Unigui, não apenas uma aplicação. Aqui é um site, tá, que vai servir para algumas coisas, beleza? O Unigui é feito para fazer site? Não, não é feito. Mas se você conseguir trabalhar um pouquinho com CSS e outros elementos da web, você consegue gerar um site legalzinho, tá? Então aqui é um site feito em Unigui. Se você clicar, ele abre as informações, o acompanhamento do curso. A gente vai estar atualizando essa parte. Se você voltar aqui, ele volta na página, tá? Aqui as informações dos nossos parceiros, tá? Alguns links de materiais, a gente está colocando outros aqui, a gente vai estar sempre alimentando. Eu pedi para vocês mandar depoimento, pessoal, manda o depoimento que a gente vai colocar aqui, ó, tá? O depoimento que vocês estiverem mandando para mim, eu vou colocar aqui, tá? Pode mandar no e-mail nosso aí. E aqui vai ser o local que vai ser feito a compra do curso, tá? Podem divulgar pra gente aí, pessoal, tá? Por depósito bancário tem valores diferenciados, tá, pessoal? Se você vier aqui para o nível 1, tá? Em depósito bancário é 130, em boleto bancário é 140, no Mercado Pago e no Eduz é 150, tá?
Por que disso? Porque eles cobram as taxas da gente, tá? Como aqui eu estou gerando diretamente pela empresa nossa aqui, tá? E o depósito também é direto na minha conta, então a gente não tem as taxas, eu estou repassando esse desconto para vocês, tá certo? Pode divulgar aí, pessoal, vamos aumentar cada vez mais a nossa turma e a gente poder produzir cada vez mais conteúdo, tá bom? Meu intuito não é parar nesses 3 módulos, tá? É buscar coisas novas para facilitar para vocês também, tá certo? Bom, mas deixando de lado toda essa introdução, bora trabalhar? Bora de Unigui na veia? Então bora, pessoal. Bom, pessoal, eu já criei uma base de dados introdutória aqui, uma tabela cliente bem simples, né? Com alguns campos, 10 campos básico aqui. Já alimentei ela com alguns dados aqui, tá? Para facilitar o nosso relatório posteriormente, tá? E vamos mostrar para vocês a parte de fazer esse CRUD, fazer o acesso a esses dados aqui, tá? Fazer o CRUD dele e trabalhar com essa base de dados lá, ok? Vamos para o nosso Delphi. No Delphi aqui já está criado o projeto aula 6, tá bom? Bem simples, igual a gente já criou em outras aulas, tá? O que a gente vai fazer neste projeto? Vamos, primeira coisa, acessar os dados. Lembra da aula passada? A gente vai aqui, My Module, vai colocar o FD Connection, tá? Vamos já colocar os seus componentes também de acesso aqui, complementares, né? E configurar eles. Então, o que a gente vai fazer é só fazer a configuração. Toda a parte básica mesmo, né? Tirar o login prompt, confirmar, certo. Bom, está configurado aqui a conexão, lembrando sempre para configurar ele aqui no My Module, certo? Vamos criar agora um Data Module para colocar a nossa tabela, igual eu falei para vocês, a gente separa, não coloca as tabelas lá no nosso My Module, tá? Coloca aqui no Data Module. Por quê? Porque a gente tem funções no Unigui que gerencia a memória desses Data Module, tá? Qual é a função, pessoal? Vamos lá. No My Module, tá? Application, Data Module opções, Create on Demand, tá? Bacana? Tá? Então ele só vai criar este data módulo aqui quando ele for solicitado pela aplicação. Já comentei isso na aula passada, mas vamos comentar novamente, né? Bom, vamos lá. Novamente, pessoal, como que eu faço? Como eu te falei para vocês da outra vez. Eu abro aqui, puxo o SQL daqui, né? Não é necessário ficar digitando tudo nessa vida, né? Um Ctrl C, um Ctrl V vai bem, tá? Copia aqui. Vamos ligar o connection dele, porque como o FD connection não está no mesmo data module, ele não reconhece automaticamente, né, pessoal? A gente pode dar um active nele, ver que está funcionando. E como sempre, como eu falei para vocês, o nome da query é o nome da tabela. Ok, então a gente já tem configurado aqui a nossa conexão e o nosso data module, tá certo? O que a gente vai fazer agora então? Vamos no nosso formulário principal e começar a fazer a configuração da consulta, do acesso a esses dados. Vamos colocar lá um unipanel.
um Unilabel, ao client, aqui, aqui, alinhar ao centro e vamos colocar lá CRUD e relatório PDF. Ok, vamos ver lá. Só fazer algumas configurações básicas aqui, né, para deixar a aplicação um pouco mais elegante, né? Só o topozinho aqui, certo? Beleza, tá? Vamos colocar agora um Unicontainer. O container ele é um painel mais leve, né? Exatamente só para você colocar conteúdo, colocar outros componentes, tá? Eles possuem recursos mais leves ele. Nós vamos colocar o que aqui? Vamos colocar um grid. E aí ele serve para quê? A gente pode pôr um all client aqui e ele vai segurar para a gente esse client lá, né? Este acesso. Vamos aqui no Data Control. Vamos pegar um Data Source. Vamos alimentar aqui com um Data Module. Cliente e também respeitar a nossa regrinha do nome aqui. Bacana. Aqui a gente pode pôr um interligou e ele já está exibindo para nós os dados, correto? Vamos fazer só uns ajustes aqui. Para ficar melhor visualizado a nossa aplicação, certo? Pronto. Bom, já dá uma boa visão aqui. Beleza, tá? Então, basicamente é o seguinte. Aqui para a gente fazer a consulta, ela já está feita. Viu? Basicamente, a gente só fez a conexão com banco de dados, que é o que a gente faz na VCL normal, tá? Colocou um grid, ligou ele data source e pronto, tá? Vamos colocar lá a nossa dica 01 lá, né, pessoal? Só para a gente não ficar, como sempre, executando esse código e tendo que fechar, tá? Vamos lá nas opções do projeto. Build Events e vamos dar um pronto. Executar a aplicação. Pedir a permissão, a gente permite, tá? E vamos para um localhost. Viu, pessoal? Então, por exemplo, a parte de consulta, a parte de visualizar os dados, simples assim, tá? A gente colocou lá, vinculou, visualizou, tá certo? Então aqui a gente consegue já de forma rápida e simples, já fez o procedimento que é isso aí, tá? Vamos agora então fazer a parte da inclusões, tá? A gente pode trabalhar com a inclusão direto no form, tá? Ou criar campos, pessoal, tá? Não tem problema nenhum. Se a gente quiser criar os campos como a gente faz numa VCL normal, tá? Você pode criar os campos corretamente. Vamos lá. O que a gente vai fazer? Então vamos criar os campos para fazer o trabalho do CRUD ali, de inserir e alterar, tá? Vamos trabalhar aqui com uns componentes diferentes, tá? Vamos usar, deixa eu só pôr um container aqui para organizar.
deixar tudo certinho organizado. E vamos colocar aqui um fiel de 7. Vamos mostrar como que esses componentes trabalham também, tá? Que aí fica como gosto também do pessoal que querer utilizar ou não esses componentes diferentes, tá, pessoal? E o uso desse componente fiel de 7 com os fiel de container aqui, ele organiza, tá? O fiel de 7 ele vai organizar o que tiver aqui dentro desses containers aqui por semelhança, tá? E os containers têm alguns atributos aqui que faz organizar também o formulário para a gente, tá? Vamos fazer ele de forma simples mesmo, tá? Colocar em All Client aqui. Vamos trabalhar nesse caso, como a gente vai trabalhar aqui, ele faz alinhamento automático, esses containers aqui. Vamos trabalhar com alinhamento do lado do cliente, tá, pessoal? Tá? Para ele organizar e ele não precisar fazer nenhum tipo de ida lá no servidor para renderizar novamente o HTML, tá bom? Vamos mudar aqui. Colocar uns DB aqui, tá? Então vamos colocar um dbedit. São 10 campos, né? Vamos colocar 5 mais 5. Certo. Tá? Vamos colocar também os label aqui. Eu vou pôr esses 5 aqui. E desse lado eu não vou pôr. Só para mostrar uma coisa diferente aqui também, que dá de ser feito aí. Como a gente está mostrando o que pode ser feito, né, pessoal? A gente vai mostrando as possibilidades, as diferentes formas que você pode fazer, tá? Só jogar um pouquinho para cá, tá? Bom, o que a gente vai fazer? Vamos alimentar eles aqui, né? Os alinhamentos não precisa estar ok, tá? Vamos deixar ele fazer o nosso trabalho. Vamos somente aqui configurar todos eles. E por último eu vou pôr um CPF. Bom, beleza. A gente vai lá, coloca aqui que é ID, nome, CEP, né? Só a parte básica mesmo, tá? Endereço, número. E aqui a gente vai trabalhar com o seguinte item. Vamos trabalhar com a própria propriedade aqui. Vamos ver se ele vai aceitar, né, pessoal? Vamos ver, né? Bairro, cidade,
UF e CPF. Tá. Aqui a gente fez o que? Aqui, ó, a posição do label aqui tá para left. Você pode escolher aqui, tá? Eu vou deixar como lá a gente deixou no top. Eu vou deixar todos em top também. Tá bom? E vamos executar só para ver como que tá ficando a brincadeira. Bom, criou, tá lá, ó, ID, mas bagunçado, né? Da forma que a gente colocou lá, ele bagunçou, né? Do jeito, quer dizer, do jeito que a gente deixou bagunçado, ele deixou também, tá? Então, cadê a organização dele nesse ponto? Vamos ver então, tá? Como que ele funciona, o container aqui, tá? Você vem aqui, por isso que a gente tem que trabalhar com alinhamento ao cliente. Eu vou definir que a gente está trabalhando com duas colunas em layouts, atributos aqui, tá? Em duas colunas. E vamos ver o que ele faz. Só vamos mostrar etapa por etapa para vocês entenderem o que cada um faz. Ó, não mexeu na estrutura, tá? Por quê? Porque a gente tem que vir aqui na parte layout e colocar que ele funciona como uma table, tá? Uma tabela. Aí você vai executar aqui, ó. Veja que ele já alinhou agora. Entendeu? Ó, já fez o alinhamento, tá? Aí, só que você pode ver que tem algumas coisas que ficou meio bagunçado, tá? O ID veio pra cá e tal, então você tá vendo que ele bagunçou um pouquinho, tá? Vamos corrigir a estrutura dele aqui, tá? Primeiro, vamos dar mais espaço, que tá bem apertado ali. Vamos aqui no seu container e ampliar ele. Vamos deixar os espaços aqui e vamos ver o que ele faz agora. Tá, beleza, tá lá, ó, o espaço, o que ele fez, ó, tá vendo que ele ficou meio tudo desorganizado? O que está acontecendo aqui, pessoal? Ele cria de acordo com como a gente alimentou os campos, tá? Da forma que a gente foi colocando, ele foi feito esse alinhamento aqui, tá? Então ele pôs lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e foi indo, tá? E foi fazendo esse alinhamento. Vamos agora organizar um pouco essa bagunça. Mas uma coisa, aqui você viu que em termos de dar trabalho para você, em termos de organização, quando você trabalhar com os campos o field container aqui, é melhor a gente trabalhar com o label, ele amarrado com o campo. Tá entendendo? Você viu como que ficou aqui? Aqui ele bagunçou? Senão a gente teria que ter o trabalho de fazer a organização de todos os itens que estão aqui dentro. Tá certo? Organizar corretamente os tipos certinho para não dar problema, tá? Então vamos trabalhar da forma que é mais fácil para a organização do nosso produto, tá? Vamos apagar aqui os fields aqui, os labels, né? Tá? E vamos colocar aqui nas suas propriedades corretas, tá? Já para ele organizar essa paradinha pra gente aqui, tá? Então aí ele vai fazer o nosso trabalho, pessoal. Nós temos que buscar o que é de facilidade, tá? O que ele vai organizar. Então, se ele vai organizar tudo certinho pra gente, vamos deixar que ele faça esse procedimento, tá? Beleza, pelo menos agora tá os nomes corretamente, lá, ID, CEP, número, CEP, blá, blá, certo. Mas e a ordem? Como que funciona a ordem? Vamos lá? Quando você colocar campos aqui dentro e ele não respeitar a ordem que você quer, ou você colocar, igual a gente colocou o CPF aqui por último, o que a gente deve fazer, pessoal? Vamos colocar a ordem que a gente quer.
o Unigui ele traz um campo chamado Create Order, tá? Que você define ele dentro desse container. Cada container tem a sua própria ordem. Então, dentro desse container, você determina a ordem que ele vai ser criado, tá? Então, aqui eu vou colocar 1. Aqui eu vou colocar 2. Aqui eu vou colocar 3. E assim por diante, tá? E a gente vai ver como é que ele trata essa ordem, né? Se é diagonal, ou se é horizontal ou se é vertical, tá? Aqui ficou no 5, né? Então, aqui a gente continua no 6, 7... 8, 9, 10. Mas veja bem, não, vamos executar aqui e a gente vai organizando isso aqui. Ó, ele está trabalhando aonde, ó? Na horizontal, tá? Nesse padrão aqui ele está trabalhando na horizontal. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Certo? Vamos então dar a nossa ordem inversa aqui. E vamos colocar 2 aqui, né? Porque ele vai criar 1 aqui, 2 aqui. O 3, eu vou pegar nosso amigo lá de baixo. 3. Aí esse eu vou colocar 4. Vamos colocar esse 4. Eu acho mais correto a gente colocar este 4. Este 5. Este 6. 7. 8. E 9. Vamos executar. Tá vendo que ele trouxe o CPF que está aqui embaixo, trouxe lá para a ordem que a gente colocou, a 3, ordem 3, tá? Então, pessoal, ó, na medida que a gente vai colocando a ordem aqui, é a ordem que ele vai respeitar. Tá? Você vai organizando as ordens aqui, tá? Se não ficou na ordem correta, você vai lá e altera a numeração, tá? Para ele ficar na sequência, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí ele vai trabalhando com a ordem que você vai alimentando, tá? E depois você também pode brincar com outras opções, tá, pessoal? Aqui, se a gente colocar, por exemplo, em tipo coluna, o que ele vai fazer? Ele vai mudar a forma de apresentar isso aqui. Olha lá, ó. Viu? Só de você mudar ali, ele já mudou a forma aqui também, tá? Então, aí você pode ir trabalhando com as formas que ele tem aqui para você gerenciar da melhor forma que acha o seu formulário, tá? Qual é a vantagem desse tipo de componente container aqui? É a organização, né? Você não precisa, de repente, você precisa inserir um campo. Ah, eu preciso inserir um campo aqui. Você tem que remodelar todo o seu formulário ali para arrastar apenas aquele campo ali e incluir um campo no meio da onde que precisava ter um campo novo ali, tá? Bom, ele já está aqui apresentando os dados. A gente vai colocar um navigator aqui, tá? UniDB Navigator. Vamos ligar ele no nosso data source. E ele já está pronto para uso, tá? Executando e atualizando. Opa. O que aconteceu? Como a gente está trabalhando com formulário em layout, né? A gente só colocou ele solto aqui, ele foi lá para trás, tá? Ele sumiu, tá? Por isso que é sempre bom a gente trabalhar com os containers, tá? Porque depois se a gente precisar movimentar esses containers é mais fácil, tá? A gente vai trabalhando com os containers aqui e depois fica mais fácil a gente movimentar eles.
certo? Arrasta para cá. Diminui aqui. Daqui a gente joga para cá, tá? Vamos jogar ele alinhado ali, né? E pronto. Deve resolver o nosso problema de sumir. Tá lá, pronto, tá? Já apareceu o nosso container e o nosso navegador aqui. Bom, pessoal, veja bem. O que a gente pode fazer aqui? Aqui, se você trabalhar, se você apertar o maisinho aqui, ele já abre a tabela para inserção. Mas lembra o seguinte, veja bem, se a gente simplesmente agora informar os dados e apertar para gravar, ele falou o quê? Que ele precisa um campo ID. Mas, Jorge, o ID lá no 3.0, FB 3.0 não é automático? Sim, é automático. Lembra que eu mostrei na aula passada? Vamos lá que a gente não fez as nossas configurações na nossa tabela. Vamos carregar os campos aqui, colocar o campo ID como autoincremento, tá? E os demais campos a gente desmarcar o nosso where, tá certo? Só de fazer isso aqui, a gente resolve o nosso problema do nosso CRUD aqui, tá certo? Bom, vamos lá, apertar, opa, sem dar o refresh aqui, né? Sabe uma coisa legal, pessoal, que vocês com esse erro aqui? Vamos só marcar uma opção aqui, ó. Vamos marcar uma opção, ela fica no nosso server. Server módulo, vamos procurar ela aqui. É esta aqui, ó. Restart. Tá? O que ele vai fazer aqui, tá? O que eu fiz quando a gente executou a aplicação lá e eu fui já movimentar ela deu o que? Fim de sessão. Se a gente põe esse restart alto aqui e ao a gente apertar qualquer coisa, você viu o que ele fez? Ele finalizou a sessão e reiniciou ela para mim, tá? Então, quando você quiser que a sua aplicação, após terminar a sessão, ela reinicie a sessão automaticamente, basta vir aqui, tá, pessoal? Ó, Restart Session on Timeout, tá? Ele vai recuperar essa sessão para você, tá? Outra coisa interessante que eu não gosto muito de deixar, você pode desmarcar aqui algumas opções, tá, pessoal? Tá? Você pode dar um show da sua licença, info, tirar para não mostrar a sua licença, tá? Do Unigui. Você pode desmarcar aqui essa opção, tá certo? Vamos lá, dar continuidade. Bom, então, agora se a gente apertar o mais, ele já dá o -1 para nós lá, tá certo? Então, se a gente colocar lá o nosso, os nossos dados aqui, ele já está, tá, fazendo aqui. Ó, está vendo que também ficou fora da ordem a tabulação, né? Ó, isso aqui a gente pode organizar, tá certo? Essa tabulação. E podemos também incrementar o Enter no lugar do Tab. Vamos fazer isso aí já para passar essa dica para vocês também, tá, pessoal? Ó, eu dei Tab, lá, ó, viu? Ele foi para outros campos. Eu vou com o mouse mesmo só para terminar isso aqui. Gravar, está gravado lá na aplicação, correto? E ele já dá o refresh no nosso grid lá, beleza? Vamos fazer a organização, tá? Isso aqui mãe, tá? Vamos só deixar aqui. Deixa eu abrir aqui. Carregar ela aqui, né, pessoal? Tá. Vamos voltar lá só para eu pegar a nossa ordem, tá? Pela nossa ordem, vamos fazer o seguinte. Nosso campo ID é o número 1, então a gente vai lá. E aí é a mesma coisa da VCL, tá? Table Order 1, tá?
Aí o nosso... vamos preencher de que forma? A gente acha melhor a gente preencher assim, né? Aqui e depois aquela coluna, tá? Então, este aqui é o Tab Order 1. Este aqui, que é o CPF, ele é o Tab Order 2, tá? Aí depois vem o nosso bairro, tá aqui, ó, Tab Order 3, tá? Depois vem a nossa cidade, 4, nossa UF, 5, aí vem o nosso complemento, 6, o CEP é o nosso 7, o nome tá como 8, endereço como 9 e número como 10, tá? Então aqui já está o nosso a tabulação correta. Jorge, como que funciona para colocar Enter no lugar, tá? Facinho, pessoal, tá? Às vezes vocês vão ficar batendo cabeça para uma coisa simples. Nós vamos vir aqui nas opções de navegação de teclado, tá? Vamos marcar habilitado aqui para ele monitorar isso aqui, tá? Vamos vir aqui no Next Next. Vamos marcar aqui 13. O Enter é 13, pessoal, tá? Então a gente vai vir só aqui no nosso Next e marcar como 13. Tá? Se você quisesse falar que ele tinha que estar Shift Enter, Alt Enter ou Ctrl Enter para ele navegar, você poderia marcar aqui, tá, pessoal? Tá? Só de fazer isso aqui a gente já está falando que o botão Next é o Enter, tá? Vamos ver se vai estar de acordo. Ó, tô dando Enter e ele está movimentando na nossa ordem. Tá certo? Então, ó, se eu der Tab, movimenta. Infelizmente, não tem como eu mostrar para vocês que eu estou dando Enter, né? Mas se eu der Tab, funciona. Tá? Pera aí, na verdade, acho que tem, né? Vamos fazer aqui, pera aí. Teclado virtual. Aí, ó. Vocês estão vendo meu teclado agora aí, tá? Vou posicionar aqui e vou apertar Enter. Olha lá, ó. Apertei Enter. E ele está navegando corretamente. Voltei aqui, apertar Tab, também está navegando entre os campos, tá, pessoal? Viu? Então, para provar que está funcionando, está aí o nosso teclado virtual, mostrando para vocês que funciona. Beleza? Tá. Mesma coisa, agora a gente vamos lá e podemos dar continuidade. Se quiser fazer a inclusão de um novo, mesma coisa, incluir. Se quiser excluir, tá? Você vem aqui, vamos alterar primeiro. Vamos fazer o altera primeiro. Seleciona qual é o registro, aperta o botãozinho de alterar e faz as suas devidas alterações, tá? E outra coisa, pessoal, aqui também funciona como na VCL em termos de formato das letras, tá? O Sharcase, tá? Se a gente colocar o Sharcase como upper, vamos pegar aqui, vou pôr aqui como o endereço, se eu colocar alguma coisa no endereço, o Sharcase lower, ele vai respeitar, tá? É a mesma coisa da VCL, tá? Então aqui, se a gente pegar no número, né, pessoal, lá, ó, no número, ele está só lá, ó, meu teclado mostra aqui, ó, desativado, né? Ó, Caps Lock ativado, né? Então aqui, ó, lá, ó, ele não quer saber se eu estou com Caps Lock ativado. Aqui já deu certo, ó. Aqui é A maiúsculo, A minúsculo. Se no nome eu tentar pôr A minúsculo, tá lá, ó. Entendeu? Mesma coisa funciona aqui, tá? Bom, vamos lá. Então a gente já fez aqui, pessoal, a nossa parte do nosso CRUD simples, tá? Mostrando para vocês que sem mistério nenhum, ele funciona conforme a nossa
Amiga VCL, tá certo? Um componente que daria de usar aqui como chama? DB mask. Do nosso amigo Marlon, tá, pessoal? Qual é a vantagem de você usar? O Unigui tem a máscara? Tem, né? Mas o Mask Edit dele, você consegue trocar a máscara em runtime, tá, pessoal? Então ele tem algumas funcionalidades extras que ele inseriu, tá? É igual a gente está acostumado na VCL, você pega lá os Jedi lá, os componentes Jedi, por exemplo, tem diversas componentes que tem na VCL, porém tem algumas coisas extras. Aqui é a mesma coisa, tá, pessoal? Então se a gente colocar lá o mask DB clients, CPF, tá? E a gente colocar na máscara dele, não é aqui no input, é no mask, aqui. A gente coloca a máscara. Essa máscara pode ser alimentada de forma em runtime, como eu estou falando, né? CPF. E vamos copiar as propriedades daqui, né? Para ele fazer corretamente. O create order dele vai ficar 3. Tá? E o tab e o tab order vai ficar 2. Tab order 2. Vamos apagar ele aqui e deixar ele aqui. Só rodar para vocês verem. Espera aí que ele encolheu o nosso amigo lá por causa que eu não coloquei em left, em top. E aí ele deu 100 widget, né, 100 pixels para o nosso label. Beleza, certinho. Então se a gente apertar incluir, o que acontece? Olha lá, ó, já tem a máscara lá, ó. Certo? Já tem a máscara lá e a gente pode usar essa máscara sem problema nenhum, né? Já funciona legalzinho. E qual é a outra função que ele tem? Aqui você pode salvar no seu banco de dados com ou sem a máscara, tá? Basta você marcar aqui, ó, e aí ele vai salvar sem a máscara. Se você desmarcar, ele salva com a máscara. Então aqui, se você usar um campo numérico, por exemplo, tá? Você pode usar aqui, ele vai apresentar para você o campo com a máscara e vai salvar lá o campo sem a máscara, tá? Então são algumas funcionalidades que você não vai encontrar no componente nativo do Unigui, tá, pessoal? E aí novamente a gente fala, pô, compensa você ralar para desenvolver um componente com essas funções? Se você tem bom conhecimento, compensa, vai lá e faz, né? Mas se você não tem, né, os conhecimentos ou prefere ganhar tempo no seu desenvolvimento do seu projeto, compensa você, por um custo pequeno, comprar um componente desse tipo, tá? E sempre que tiver alguma atualização necessária, não é você que vai precisar fazer. Você conversa com o Marlon, conversa com o Paulo, com os componentes que eles têm, e aí eles vão te avisar, fazer as atualizações. Vamos utilizar um outro componente aqui agora do nosso amigo Paulo também, que é para fazer as nossas notificações de alterações aqui, tá? Vamos só fazer as configurações dele aqui. Nós vamos colocar aqui, já salvando aqui, nosso UniSF Core, tá?
E também os componentes, como ele usa as fontes lá da web, né, tudo, a gente precisa declarar aqui no create a autorização deles, né, tá? Aqui eu já vou declarar algumas que eu já deixo como padrão. Esse aqui não, isso aqui é teste que eu uso. Reinhat também não precisa. E o RC algumas configurações. Tá. O FP3 é o que? Fast Report, que a gente já vai falar daqui a pouquinho, né? Das fontes aqui, tá? Tem que declarar para ele permitir mostrar as fontes lá no na nossa notificação, tá? Vamos ver. Eu gosto de chamar esse componente de Notify, né? Já é lá quando eu usava componentes desse tipo lá no ASP.NET. O que a gente pode fazer aqui, pessoal? A gente pode fazer aqui na alteração do estado aqui. Tem várias formas, tá? A gente vai fazer a forma padrão do if aqui, pode ser case, pode ser outras formas, tá? dm1.clients.state igual ds insert. Você vê que ele dá lá, ó, insert seria a opção 3, né? Então você pode usar case e tal para fazer essa parte aqui também, tá, pessoal? Vamos sempre trabalhar com o mais básico possível para facilitar nosso entendimento aqui. Vou dar uma informação que tá, atenção, você está em inserção. Tá, você está em inserção. Ai, vamos lá. If bom, if morto. Nosso amigo Túlio. Se ele vê isso aqui, ele fica doido. Mas tem hora que para ser o mais básico, a gente tem que estar mostrando o básico aqui. Se a gente for usar, às vezes certas coisas vai complicar o entendimento do que a gente quer, que é o entendimento básico, tá? Aqui, o que é a gente quer fazer? Na hora que você apertar aqui, ele dá lá, ó, atenção, você está em inserção, tá? Você tá vendo, pessoal, o que eu queria falar para vocês. Olha bem, olha o tipo de notificação que ele deu, olha o efeito, olha a animação, né? Olha as configurações que você pode vir aqui neste componente e falar, ó, que tipo de animação no show ele vai ter, ó. Aí você vem aqui, ó, o tanto de animação possível que tem nesta entrada, tá? Vamos pegar lá, ele tá, vou por flip, tá? E para sair, ele vai sair como zoom, tá? E outras opções aqui, ó. Qual que é o tamanho do alerta? Small, regular, deixa regular mesmo, tá? Quando é info, ó, né, error, qual que é o tipo de informação. Então são tantas coisas aqui, ó, são tantas opções que você tem de configurações, tá? E aí eu falo para você vê o tempo que ele vai ficar mostrando esta mensagem, tá? Se vai ser espaçamento, se vai ter aqui o offset XY, que é também espaçamento lá da apresentação da mensagem, muitas configurações, tá? De repente você vai fazer isso aqui na mão, é complicado, né? Aí ele vai lá e faz os efeitos que você pediu, tá? Bom, e aí, como que seria isso aqui
no Unigui. Bom, no Unigui ele não tem nenhuma função que te dá uma notificação igual essa, sem você ter uma coisa do usuário, entendeu? Aqui, ó, ele não está bloqueando aqui, ó. Posso continuar trabalhando com a notificação aqui. Se a gente for fazer em termos de Unigui, seria um show message. Porém, o show message ele vai te dar a tela ali, né? Vamos pegar aqui o próprio de alteração de edit aqui, comentar e vamos pôr lá no nosso. E vamos compilar. Aí ele vai lá, estamos em alteração, mas veja bem, bloqueou a sua aplicação, tá? Então aqui, qual que é a diferença? Ele te notifica de alguma coisa e não impede a pessoa. Se a pessoa estiver com pressa, trabalhando, desenvolvendo o projeto dela lá, tá cadastrando, lançando um monte de coisa, e de repente é uma informação que é necessário estar mostrando na sua aplicação, e você não quer atrapalhar o desenvolvimento do seu usuário, tá aqui, ó. É uma forma diferente de você estar fazendo isso aqui, tá? No Unigui você teria que, sei lá, colocar um panel aqui embaixo e aí fazer a informação, né? Então, assim, é o que eu falei, pessoal. De repente, é interessante você criar isso aqui na mão, ter outros recursos. A sua aplicação ela fica mais rica, pessoal, mais bonita, tá? É obrigatória a compra? Não, já falei que não, o pessoal deu toda aquela discussão lá de venda casada, não sei o que, não é venda casada, a gente só está ajudando o pessoal com desconto, mas o que eu sempre vou estar mostrando daqui para frente, e cada vez mais nos projetos mais avançados, é as facilidades, né? E aí você me pergunta, Jorge, eu quero fazer isso aqui no Unigui, tá? É nativo, você me ensina? Não tem como, pessoal, né? Isso aqui não é um componente nem desenvolvido por mim, né? E aí você fica naquela situação. E aí eu faço como no Unigui essa notificação, né? Bom, então aqui a gente conseguiu fazer o seguinte, mostrar para você o nosso CRUD simples, colocar um componente mask, tá, da Falcon lá que tá o runtime lá e você pode mudar isso aqui facinho e salvar ou não com a máscara e mostrar para vocês aqui um efeito de notificação sem intervir com o usuário. Bom, pessoal, eu até achei que daria a gente fazer numa aula só o CRUD com o relatório. Bom, o projeto já está iniciado. Na próxima aula a gente vai dar continuidade neste mesmo projeto, tá? Para não delongar uma aula, porque para mostrar o relatório não é pouca coisa, eu achei que o CRUD ia ser mais rápido, né? Mas é bom a gente mostrar detalhadamente. Eu fui mostrando o componente fiel de set, fiel de container para vocês, tá? Mostrando coisas novas, tá? Meu intuito aqui não é fazer as coisas com pressa, tá? Falei que no início da aula, eu falei lá, vamos fazer CRUD de relatório nessa aula. Não deu de tempo, porque eu prefiro fazer a coisa bem feita e mostrar com calma para vocês todos os itens, tá, pessoal? Então, ficou já quase 1 hora de aula, tá? Na próxima videoaula eu dou continuidade nesse projeto com o relatório, porque senão essa aula vai ficar com 2 horas de duração e é muito longa para uma videoaula. Pessoal, obrigado pela sua atenção, conto com vocês nos comentários, manda para mim o seu depoimento, que eu quero pôr lá no nosso site, tá? E ele já vai estar logo rodando também em modo aí, ó, em modo celular, tá? Já está quase pronto, a gente está quase terminando ele, tá fazendo todas as configurações dele certinho e ele vai rodar no modo celular, tá? Aqui a gente usou alguns componentes Bootstrap aqui, tá? Para animar aqui, para fazer os efeitos, tá? E a gente está trabalhando com carinho lá para vocês verem que dá de fazer coisas legais com o Unigui, tá, pessoal? Valeu, muito obrigado, até a próxima aula. Valeu, pessoal!